A gente fala muito isso nos bastidores, que é melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Né? Então a galera às vezes não gosta muito de falar com o advogado, acha que é uma conversa meio pesada, mas eu acho que é uma conversa... Acha que é desperdício de dinheiro, muitas vezes. Não, ou acha, cara, que é um negócio que você só precisa se preocupar se você for muito grande. Que só quando você tiver faturado 10 milhões... E, pô, negócio de advogado só quando eu tiver 10 milhões lá pra frente. Agora eu não preciso, agora eu tô começando. Quando, na verdade, pô, se você começar do jeito certo, acho que é a melhor forma, né? E eu acho que você tocou num ponto assim, a gente tá falando de digital. Se a gente estivesse pensando, porque, enfim, apesar de atuar muito no digital, também, vamos chamar assim, atuo no mercado tradicional. Tá. E o tempo no tradicional é diferente. Tempo de crescimento, como você falou. No digital... Pode ser também não tão rápido, mas eventualmente pode ser... Pode ter um pico. Exatamente. E aí você começou mal organizado, em cima de um contrato, muitas vezes mal feito, ou sem um contrato, que às vezes é pior, mas dependendo, falar bem a verdade, às vezes é melhor não ter o contrato do que ter um contrato mal feito. Sendo muito sincero, a depender do caso, porque daí a gente trabalha com outras questões. Só que daí imagina assim, você tem um contrato mal feito ou não tem um contrato, e aquele, tô começando, mas... Você conversar com todo mundo digital, você fala assim, tá começando, tô começando, quero faturar 7, 8, 9, 10 dígitos. Mas, e o jurídico? Não, mas eu tô começando, não precisa me preocupar. Então assim, ele quer faturar, mas ele não acredita, ele nem acredita que ele vai faturar, porque ele fala que ele não precisa do jurídico. Então ele não quer investir, a depender do profissional, acho que falar de preço aqui não é o caso, mas ele não quer investir, e tudo nessa vida custa, não tem como, nem relógio de trabalho de graça. E ele não quer investir nisso, só que daí ele fez lá, por exemplo, um lançamento, faturou 1, 2, 3 milhões e pronto. E o BO que ele criou com a agência, ou a agência criou com o expert, como que fica isso? Como que resolve Edu, isso? mas tem contrato mal feito no nosso mercado aqui, cara? É o que mais tem. Na verdade, assim, todos os problemas que eu tive envolvendo clientes, problemas que foram problemas mesmo, difícil de resolver, foram com contratos mal feitos. Graças a Deus, nenhum meu. Então, sempre peguei depois, né? Então, pelo menos eu tenho essa... Eu tava tentando apagar o fogo, né? O fogo já tinha acontecido. Então, mas tem muito, é absurdo. Por quê? Porque a gente volta na questão do sujeito, muitas vezes, não querer investir nisso. Então, ele não quer investir, então ele não vem conversar comigo ou com uma outra pessoa que possam ter indicado para ele, ou que ele ouviu dizer que advoga para determinadas pessoas do mercado e etc. Ele vai no amigo, no primo, não tem nenhum problema disso. O problema é que essas pessoas, muitas vezes, não têm o conhecimento. E o grande lance é assim, na advocacia toda é assim, principalmente quando você fala de contratos, de negócios, você tem que entender do mercado. Pois é. Esse é o ponto. Isso é um ponto que eu acho importante. Então, tipo, só você pegar um advogado que trabalha no agro, ele sabe fazer um contrato de arrendamento, ele sabe quando é a safra, quando é a safrinha, qual que é o tipo de plantação para aquela região, ele sabe tudo isso. Conhece todos os atores que estão participando e daquela negociação. negociação. Aqui também a gente tem que saber. Sim, sim. E, cara, é muito louco, né? Eu fiquei aqui, tô matutando ainda, quando o Edu fala, a galera não quer investir nisso porque negligencia, né? É muito mais sedutor o cara, às vezes, comprar anúncio, comprar lead, né? Comprar mídia. É mais sedutor o cara mudar o equipamento dele, mudar o setup, e ele olha, mas vou pagar X para um advogado, mas o cara não faz a conta do custo do não fazer, né, Edu? Até eu vou emendar com uma pergunta, assim, qual foi o maior pepino que você viu, assim, que foi um desdobramento de um contrato mal feito, algo recente, assim, até pra gente começar a pintar esse cenário aí na cabeça da galera? Antes de falar isso, eu vou falar um outro exemplo. Quando eu falo que o sujeito, ele fala que ele quer faturar muito, mas ele não acredita que ele vai faturar. Perfeito. Porque eu já tive 2 situações onde eu fui procurado. Uma era um expert e a outra era uma agência de lançamentos. E as 2 eram pessoas que estavam começando, mas que na própria fala delas, tem uma expectativa enorme de faturamento. Legal. A minha proposta foi assim, olha, eu vou te cobrar esse tiquinho aqui de entrada, que é só para, custear o meu trabalho, até porque não tem como, mas tem que ter um mínimozinho, mas assim, um mínimo mesmo, e o grosso me paga no lançamento. A hora que der o lançamento, você me paga. Me paga no lançamento. Ou você paga esse valor, ou um percentual. Sim. Um dos dois, um mínimo ou percentual. Fechou. Não tem problema. Ninguém aceitou. Então, assim, ou ele não acredita no faturamento dele, que ele falou para mim, ou ele falou, mais um para eu dividir. Sim, sim.